desceu de sua glória e veio habitar entre nós. O rei se tornou servo e padeceu em meu lugar. A dívida que o homem não podia pagar, a crueldade do pecado custou a sua vida. Cordeiro Santo de Deus. Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Cada um que tem acompanhado a nossa programação, mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos iniciando mais uma programação e agradecer a Deus também por cada um de vocês que tem nos acompanhado, assistido. Como diz o profeta, se não há alguém para quem possa pregar, não há motivo para que possa pregar. Então, antes de nós pregarmos, tem que ter alguém para que possamos ouvir. Os dons de Deus são levantados por causa do povo. Então, eu creio de todo o meu coração que essas programações, o Espírito Santo tem inspirado o ministério para que possa, de alguma maneira, também contribuir na fé de cada um dos santos. Nessa nossa programação, queremos abordar mais uma vez tema que estudamos na programação passada sobre o mistério do entremeio. É a segunda parte desse assunto e concluiremos, pela ajuda de Deus, esse assunto dentro do tema que estamos estudando em algumas programações passadas sobre o ministério de filho. E queremos dar sequência sobre o mistério do entremeio. Na programação passada nós tomamos Atos capítulo 1, do verso 9 ao verso 11, e a partir deste versículo, que nessa segunda parte dessa programação, sobre o mistério do entremeio, Filho do Homem se manifestando entre as eras e o milênio, entre o ofício de Filho de Deus e o ofício de Filho de Davi, nesse entremeio, ele se manifestaria como Filho do Homem. Então, tomamos essa escritura e nessa segunda parte dessa programação, queremos falar sobre o sinal de uma nuvem, porque se notarmos em Atos capítulo 1, do verso 9 ao verso 11, está falando da ascensão de Jesus Cristo, quando Jesus subiu com os santos do Velho Testamento, que ressuscitaram, muitos dos santos que dormiam no pó da terra, ressuscitaram após ele. Então, em Atos 1, eles sobem. É o arrebatamento de Jesus Cristo. Davi falou disso em Salmo 24. E quando Jesus estava subindo ali, a Bíblia nos diz que ele subiu envolto de uma nuvem e aqueles discípulos, aqueles varões galileus, diz a Bíblia, estavam olhando para o céu atônitos enquanto Jesus subia. Então, dois anjos, dois seres, homens, varões, estavam ao lado dele, e disse para aqueles varões galileus: por que estáis olhando atônitos para o céu? Este mesmo Jesus que viste subir para o céu, da mesma maneira há de descer do céu. Então, se ele subiu envolto de uma nuvem, no ofício de Filho do Homem, então, quando ele retornasse à terra novamente,
no ofício de filho do homem, uma nuvem tinha que trazer ele de volta. E nós mostramos na programação passada que, de acordo com Lucas 17:30, o Filho do Homem se manifestaria na terra novamente. Bem, para crermos e entendermos nisso, nessas coisas, nós temos que observar a condição em que o mundo se encontra hoje, visto que ele nos deixou essa pista. E também dizer a todos que quando nós pregamos sobre a vinda e a manifestação do Filho do Homem, não estamos pregando a segunda vinda física de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, em seu corpo literal, não pisa na terra antes que a terra seja purificada, para que então o milênio seja introduzido. Mas nós pregamos a segunda manifestação do Filho do Homem, pregamos a segunda vinda de Jesus Cristo. Lembrando que a segunda vinda de Jesus Cristo é o arrebatamento, ele desce para buscar uma noiva. Porém, essa segunda vinda ela tem um processo, e ela se inicia com a manifestação do Filho do Homem. Então, entre as eras e o milênio, entre o ministério de Filho de Deus e o ministério de Filho de Davi, ele teria que se manifestar. Então Jesus nos disse: assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim há de ser nos dias em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, quando a terra estiver na mesma condição de Gênesis 18, ali é um sinal de que o Filho do Homem se manifestaria. Como que estava Gênesis 18 na terra nesse tempo? Sodoma e Gomorra era um tempo de perversão, era um tempo de imoralidade, era um tempo em que havia perversão de gêneros, era um tempo de mundanismo, e a Bíblia diz de outros sinais que nós vemos nesses tempos em que vivemos há anos, né, nessa era. Eles compravam, eles vendiam, eles plantavam e eles edificavam esse templo. É o que nós temos hoje. Nós temos investimentos em plantações, as pessoas compram, o comércio tem chegado em seu auge, as pessoas compram, elas vendem, elas edificam construções, e a condição do mundo. Então, quando estivesse nessa condição, o Filho do Homem se manifestaria. E mostramos que Filho do Homem é profeta, é Cristo, a plenitude da palavra, se manifestando na terra na forma de um profeta. Então, quando a terra estivesse nessa condição, o Filho do Homem se manifestaria novamente. Quero que vocês notem, na programação passada nós mencionamos uma mensagem titulada Provando Sua Palavra. Nessa mensagem o Mombrana usa as seguintes palavras: que o Filho do Homem se manifestaria na terra para manifestar Malaquias 4. Então, veja bem, o Filho do Homem é Cristo. Toda vez que Cristo se manifesta no ofício de Filho do Homem, ele é profeta. Então, por que o profeta usou essa expressão? Seria necessária a manifestação do Filho do Homem para manifestar Malaquias 4. Se observarmos, isso está interligado uma à outra, porque Malaquias 4, no livro do profeta Malaquias, no seu capítulo 4, versos 5 e 6, ele está profetizando sobre a vinda de um profeta. Ele está profetizando que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele enviaria o profeta Elias, e ele converteria os corações dos filhos de volta à fé dos pais de Pentecostes, isto é, dos apóstolos. Então, o Filho do Homem, Cristo, na carne de Elias, ou seja,
quando estivesse um homem na terra, o Filho do Homem, que é Cristo, ungiria a carne desse homem, desse profeta, para que ele cumprisse esta escritura através desse devido profeta. Então, é o Filho do Homem, que é Cristo, na carne desse profeta, que é o Elias prometido, para que através dessa carne, desse homem, desse profeta, ele pudesse restaurar a fé de um povo, a fé apostólica, e cumprir Apocalipse 10:7, aonde os mistérios de Deus seriam revelados. Então, por isso que o Filho do Homem se manifestaria. Então, a manifestação do Filho do Homem entre as eras e o milênio cumpriu na terra Malaquias 4, cumpriu na terra Apocalipse 10:7. O Filho do Homem na carne de um profeta. Observe bem, eu quero citar aqui uma citação do profeta na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. E após isso eu vou para uma escritura e queremos fundamentar isso. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, o seu parágrafo 260, o profeta diz assim, no mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse 10, do 1 ao 7, leia-o quando você chegar em casa, a mensagem do sétimo anjo abrindo os selos. O que é? Não o anjo que é o Filho do Homem, mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. Pode você separar isto agora? É aí onde parece ser tão difícil para você separar. É aí onde parece ser tão difícil para você. Veja você, não o Filho do Homem ele próprio, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, está revelando ao público o Filho do Homem, porque ele deixou a casca. Ele não pode organizar, é o grão, ele próprio novamente. Então, o sétimo anjo é o mensageiro do Filho do Homem. Ele é um homem, ele não é Cristo, ele não é o Filho do Homem. O sétimo anjo é o mensageiro que revelou o Filho do Homem ao público. Ou seja, era Cristo, através do sétimo anjo, que é o mesmo Elias prometido em Malaquias 4, para que através desse sétimo anjo, ele cumprisse Lucas 17:30, o Filho do Homem se manifestando. Porque toda vez que ele vem como Filho do Homem, ele é profeta. Então era Cristo na carne de um profeta, para abrir os selos, para converter o povo de volta à fé apostólica. Eu quero ler aqui Apocalipse capítulo 5, para que nós possamos fazer uma base e entrarmos em Apocalipse 10, onde fala da nuvem, do sinal da nuvem. Nós vamos aqui para Apocalipse capítulo 5. Observe bem isso aqui. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos.
E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Então observe, Apocalipse capítulo 5, o profeta chamou esse tempo de um intervalo entre as 7 eras e os 7 selos. Observe que nesse capítulo a Bíblia cita de um trono, de um assentado no trono, e de um livro que estava na destra deste que estava sentado no trono. Sabemos que este assentado no trono é Deus, é o Todo-Poderoso, e trono não é cadeira, é domínio. Ele estava em seu domínio, e sobre o seu domínio tinha um livro, e este livro estava selado com 7 selos por dentro e por fora, é o livro da redenção. Então uma voz disse: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? E a Bíblia diz que ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra podia abrir o livro, nem ler o livro, nem de olhar para ele. E ao ouvir isso, João começou a chorar. Mas o choro dele durou por pouco tempo, porque a Bíblia diz que um dos anciãos disse: não chores, João, porque eis que o leão da tribo de Judá venceu, a raiz de Davi venceu, e foi encontrado digno de tomar o livro, de desatar os seus 7 selos. Então João virou para ver o leão da tribo de Judá, este leão, e havendo virado para ver o leão, porque a voz apontou para este leão que se apresentou, e quando ele virou para ver, ele viu um cordeiro havendo sido morto, tinha 7 chifres, 7 olhos. Observe que o livro de Apocalipse é um livro escrito por símbolos. Não é que João viu um cordeiro ensanguentado, literal, com 7 chifres, e um olho em cada chifre. Ele viu Cristo no ofício de cordeiro. Ele viu 7 olhos, 7 mensageiros, e ele viu as eras da igreja. Ou seja, o cordeiro morreu pelas eras da igreja. Agora, aqui, observe aonde estava esse cordeiro, porque a Bíblia cita que de um ser assentado em um trono e um livro na sua destra, selado com 7 selos. Da onde saiu esse cordeiro? De trás do véu. Porque veja bem, quando ele estava no ofício de filho do homem, ele era profeta. E naquele corpo, ele cumpriu o ofício de cordeiro, morrendo pela igreja. Depois que ele morre pela igreja, ele entra atrás do véu, como o sumo sacerdote fazia no Velho Testamento. Ele matava o cordeiro e entrava atrás do véu com uma bacia de bronze, o sangue do cordeiro degolado dentro da bacia, entrava atrás do véu e oferecia o sangue do cordeiro à justiça de Deus. Só que aqui, Jesus Cristo era o próprio cordeiro. Jesus Cristo entrou atrás do véu como filho de Deus e ofereceu seu próprio sangue à justiça de Deus. Quando ele terminou de interceder, ele saiu de trás do véu e se apresentou a Deus.
A expressão "e vi um assentado no trono" trata-se de Deus em seu domínio. Trata-se de Deus em seu domínio. Quando o Cordeiro se apresentou, não era um outro ser, era ele mudando de ofício. Era ele mudando de dispensação. Agora ele não ia mais se apresentar como um intercessor, como um sacerdote, assentado em seu domínio, fazendo intercessões por pecado de ignorância. Agora ele vai se apresentar em um outro ofício. Ele toma o livro, porque ele termina o período de intercessão. Ele toma o livro, ele desata os seus 7 selos, e agora ele vai descer com o livro aberto para reclamar aqueles pelo qual ele morreu. Então aí entramos na cena de Apocalipse 10. Apocalipse 5 é o início, vamos dizer assim, é uma pré-estreia do que ele fará no ofício de Filho do Homem na terra. Então ele toma o livro, desata seus 7 selos, então ele vai descer agora para executar uma obra de parente e redentor, ou seja, para reclamar. Agora ele desce para reclamar aqueles pelo qual morreu e ele intercedeu. E entramos na cena de Apocalipse 10. E Apocalipse 10 o que diz? E vi um anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, cumprindo Atos capítulo 1, verso 9 ao 11, da mesma maneira que viste este Jesus subir, da mesma maneira ele há de descer. Ele subiu no ofício de Filho do Homem. Então quando ele retornasse como Filho do Homem, uma nuvem tinha que trazer ele de volta. Ele tinha que descer envolto de uma nuvem. E Lucas 17:30 prometeu que ele retornaria como Filho do Homem. Entre as eras e o milênio, ele se manifestaria como Filho do Homem. Então ele desce, Apocalipse 10, viu outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, com um arco celeste por cima de sua cabeça, seu rosto brilhava como o sol, seus pés eram como colunas de fogo, e ele tinha um livrinho aberto em sua mão. Outrora estava fechado em Apocalipse 5, selado com 7 selos por dentro e por fora, mas agora está aberto. E ele ruge como o leão da tribo de Judá, e havendo rugido, 7 trovões emite as suas vozes. E João ouviu o que os trovões falaram, ia escrever, mas a voz disse ela que os trovões falaram, e não escrevas. E jurou por aquele que vive, ele jurou por ele mesmo, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, os mistérios de Deus serão revelados, conforme anunciou os seus servos profetas. Que mistérios? Os mistérios do que os trovões falaram. Então a mensagem do 7º anjo é revelar aquilo que João foi omitido de escrever. A mensagem do 7º anjo é revelar o mistério dos 7 trovões. Agora observe algo aqui. Eu quero citar aqui a sequência de Apocalipse 5. Eu disse aqui que Apocalipse 5 é o intervalo entre as eras e os selos. Apocalipse 5 trata-se do período de intercessão terminando, porque por 2000 anos atrás do véu, como sumo sacerdote, no ofício de Filho de Deus, o Espírito Santo, assentado em seu trono, em seu domínio, ele intercedeu por nós. Quando ele termina de interceder pelo último membro, membro da noiva, então ele levanta do trono de intercessão. Ele não vai agora mais interceder, ele vai agora reclamar. Ele vai reclamar os seus súditos redimidos. Então ele toma o livro, ele desata seus 7 selos, então agora ele vai descer para reclamar aqueles pelo qual ele morreu e ele intercedeu. E para fazer esse reclame, ele se manifesta
no ofício de filho do homem. Nós lemos aqui, irmãos, que nos acompanham na programação, lemos a mensagem dos ungidos dos últimos dias, parágrafo 260. O profeta dizendo que o filho do homem, não ele próprio, mas o sétimo anjo, o mensageiro, revelou o filho do homem ao público. A mensagem do sétimo anjo, abrindo o selo, o mensageiro revelou o filho do homem ao público. Então, de que maneira o filho do homem reclamou seus súditos redimidos? Através do sétimo anjo, abrindo os 7 selos, pregando o mistério dos 7 trovões. Então, esta mensagem que nós cremos é a revelação dos 7 trovões. Cristo, através desse profeta, restaurou a fé de um povo, a fé apostólica. Cristo, através desse profeta, pregou a revelação dos 7 selos, pregou o mistério da voz dos 7 trovões. Entende? Observe. Na mensagem, a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, o profeta diz assim, observe a sequência, Apocalipse 5 e Apocalipse 10, a sequência, o cenário acontecendo. Mas a primeira coisa que representou essa redenção, veio o Cordeiro, que tinha sido morto desde a fundação do mundo, e ele tomou o livro, Apocalipse 5, tomou da destra que estava sentado no trono, e ele tomou o livro, glória, o profeta diz glória, abriu o livro e abriu os selos, e o enviou à terra. Então aqui ele vai entrar na cena de Apocalipse 10. E o enviou à terra ao seu 7º anjo para revelá-lo ao seu povo. Então, olha a cena, olha o desenrolar da nossa redenção. Então, a primeira coisa que representou essa redenção, veio o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, tomou o livro que estava selado, abriu o selo, porque se nós lemos Apocalipse 5, conforme nós lemos aqui, se vocês lerem Apocalipse 5, nós provamos em Apocalipse 5, que o Cordeiro tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, desatou seus 7 selos, e houve um novo cântico ali, digno é o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, por tomar o livro e desatar os seus 7 selos, e abrir e desatar os seus 7 selos. Então, desde Apocalipse 5, o livro já está aberto, o livro já foi desatado, o selo. Então, ele abre os selos, o envia à terra ao seu 7º anjo, para que o seu 7º anjo revele a igreja. Então, isso é a manifestação do Filho do Homem. Esse é o propósito da manifestação do Filho do Homem. É Cristo, através do 7º anjo, abrindo os selos na terra, para que através dos selos revelados. Porque, irmãos, o que os 7 selos revelados veio fazer? O que o mistério da voz dos trovões veio fazer? Veio revelar o plano da nossa redenção. Tudo é redenção, como eu falei. Veio nos trazer fé para rápido, veio nos revelar que Jesus Cristo morreu por nós, veio revelar que Ele intercedeu por nós, veio revelar que Ele veio buscar uma noiva. Todo o contexto da nossa redenção veio revelar estas coisas. Então observe, então nós sabemos que o Filho do Homem veio à terra e através do 7º anjo, ele abriu todos os mistérios da palavra. Então, este é o mistério de Apocalipse 10. Apocalipse 10, do 1 ao 6, é Cristo. E ele desce vestido de uma nuvem. Apocalipse 10, 7, é Cristo no profeta, cumprindo a manifestação do Filho do Homem. Porque o ofício de Filho do Homem é profeta. É Cristo, o Filho do Homem, na carne de um profeta, abrindo
os selos, revelando o mistério da voz dos trovões, para juntar um povo redimido, para juntar um povo para a fé de arrebatamento. Que povo é esse? Um povo que ele morreu lá atrás, como filho do homem. Um povo que atrás do véu, por 2000 anos, ele intercedeu como sumo sacerdote no ofício de filho de Deus. Agora, no ofício de filho do homem, ele reclama esse povo para levar para o arrebatamento. Eu quero fechar essa programação lendo aqui uma citação do profeta sobre o sinal da nuvem. Na mensagem, qual é a atração sobre a montanha? Qual é a atração sobre a montanha? Parágrafos 141 e 142. Tem mais alguns aqui adiante. E nós vamos fechar essa segunda parte com isso. O profeta, ele nos chama a atenção aqui nessa mensagem para este dia, para este evento, quando aquela nuvem apareceu sobre o Monte Pôr do Sol, no dia 28 de fevereiro de 1963, daquela constelação de anjos formaram o rosto de Jesus Cristo. E ele nos ensina, nos conta que ele foi arrebatado para dentro daquela nuvem, e ele viu os anjos, e ele recebeu a comissão para pregar os 7 selos. Então ele vai nos dizer que o que era aquilo. Lá estava aquele círculo subindo da terra na forma de um nevoeiro. Quando isso aconteceu, isso foi diretamente para a montanha. Começou a formar um círculo indo para o oeste, da direção de onde isto veio. Depois de algum tempo, a ciência descobriu 30 milhas, 48 quilômetros de altura e 25 milhas, 40 quilômetros de lado a lado, exatamente no círculo da pirâmide. E outro dia, lá de pé, virei a foto para a direita, e ali está Jesus, como ele estava nas 7 eras da igreja, com a cabeleira branca. Então era Jesus Cristo. Mostrando suprema deidade, ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último, ele é o supremo juiz de toda a eternidade. Lá de pé, confirmou a mensagem desta hora, e haverá luz no tempo do entardecer. O que é tudo isto? O que era isto? Diz o profeta, o que era isto? Então, mais adiante, no parágrafo 146, diz assim, Júnior Jackson, que está me ouvindo, vocês se recordam do sonho que ele teve, que eu interpretei, indo em direção ao pôr do sol? E isto aconteceu no Monte Pôr do Sol. É o tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol, a mensagem do pôr do sol, através do ocaso da história, o ocaso de profecia, ou melhor, sendo cumprida. E haverá luz no tempo do entardecer sobre o Monte Pôr do Sol, na floresta Coronado, a 40 milhas ao norte de Tucson. Pegue um mapa e veja se o pico Pôr do Sol está lá, exatamente aí onde isso aconteceu. Eu não sabia disso até outro dia. Aquilo nunca morrerá, está constantemente se desvendando, a própria coisa acontecendo, a foto de Jesus olhando para nós, e agora exatamente sobre o Monte Pôr do Sol, e a luz do pôr do sol, a luz do entardecer veio, Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É o fato de que Deus e Cristo são um. A branca, quantos a viram uma peruca branca? Sobre ele, como falamos em Apocalipse 1, vejam, a suprema deidade, a suprema autoridade, não outra voz, não outro Deus, nem um outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos, eram sua peruca, amém? Agora observe como que ele vai finalizar aqui. O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Deus confirmando sua palavra. O que apareceu no Monte Pôr do Sol? A nuvem. Então o que era aquilo? Deus confirmando sua palavra.
É disso que se trata todo esse tumulto. Observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez. Agora, que palavra? Apocalipse 10, do 1 ao 7. Que fala Apocalipse 10, do 1 ao 7, de Cristo descendo do céu, vestido de uma nuvem. Indo ao sétimo anjo, indo ao seu profeta na montanha. E nos dias do soar da mensagem do sétimo anjo se cumprirá os mistérios de Deus. Para a última era da igreja, cumpre exatamente nesta era, São Lucas 17:30, o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então veja a escritura, a profecia cumprida. Da mesma maneira que ele subiu ao céu envolto de uma nuvem, e ele subiu no ofício de Filho do Homem. Então, quando ele retornasse como Filho do Homem, ele tinha que vir na forma de uma nuvem, porque Deus não quebra a sua palavra. E Lucas 17:30 diz que ele ia retornar como Filho do Homem. Então é por isso que o profeta nos chamou a atenção para a Bíblia, do que se tratava aquela nuvem que a ciência fotografou sobre o Monte Pôr do Sol. Apocalipse 10, do 1 ao 7. Lucas 17:30. A manifestação do Filho do Homem. Este é o mistério do entremeio. Entre as eras do milênio, o Filho do Homem desceria na terra, envolto de uma nuvem, e através de um profeta, ele converteria o coração de um povo de volta à fé apostólica, isto é, dos filhos, e revelaria todos os mistérios de Deus para trazer a fé de rapto para o povo. Que Deus te abençoe, que esta programação possa te trazer grandes benefícios espirituais. Deus abençoe o irmão Henrique, tem nos ajudado grandemente nas gravações, áudio e vídeo, e toda a equipe tem trabalhado na edição desse programa. Deus abençoe a todos e até a próxima programação, em nome do Senhor Jesus Cristo.